Seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Meu nome é Marcelo, eu moro no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de Campo Grande. Ontem tive assim um primeiro contato com o grupo, né, de vocês no Facebook, que é ex-TJs, né, Ajuda Cristã, e me identifiquei muito com tudo aquilo que eu pude observar ali nas postagens, nos comentários, alguns vídeos, enfim. Tentar ser bem breve assim na minha consideração, ou nas considerações relacionadas à minha história lá dentro. Lembrando que nessa última semana eu vim pesquisando muito, tendo muita informação relacionada, né, à doutrinação, e acabei me deparando aí com a história de Raymond France. Foi um ex-membro do corpo governante, assisti palestras e mais palestras, né. Estou começando a ler o livro, né, o primeiro dos 2 livros que ele escreveu, e eu quero contar um pouco da minha história. Eu, quando bem garoto, né, mais precisamente em 1982, minha mãe, ela teve um irmão carnal. Meu tio Wilson, ele veio a ser assassinado, e em consequência desse assassinato, o meu avô, com 48 anos de idade, infartou e morreu logo em seguida, menos de 12 horas depois. Minha mãe, até então católica fervorosa, né, ao enterrar o pai e o irmão no mesmo dia, ela sentiu a necessidade de buscar algo diferente daquilo que ela sempre acreditou e defendeu. E 2 semanas depois, ela acabou recebendo uma visita, né, de 2 testemunhas de Jeová no serviço de pregação de casa em casa, e aceitou o estudo bíblico. Isso foi em maio de 82. Logo em seguida, em janeiro de 83, ela veio a se batizar e se tornar uma testemunha de Jeová. Então, de batismo já se passaram aí 35 anos. 36 anos, fez agora em maio, desde que ela teve o primeiro contato. Em decorrência disso, ela começou a se mobilizar para que ela pudesse arrebanhar membros da família. Consequentemente, ela conseguiu converter todos os familiares por parte de meu pai, porque da família dela mesma ela não conseguiu trazer ninguém para essa religião, se é que se pode chamar assim. Então foram minha avó, meus tios e tias, primos, e consequentemente me usou de alguma forma para trazer o meu pai, que nesse momento meu pai era cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e ele veio a pedir baixa em 1986 para poder se batizar. Quando eu disse que ela me usou, é porque ela meio que me usava para mexer com o sentimental do meu pai, né? E me instruía a cobrar dele que ele fosse ao Salão do Reino. E no dia que ele foi a primeira vez ao Salão do Reino, ela praticamente me obrigou a induzi-lo a comprar uma Bíblia, um cancioneiro. E aí começou. Logo em seguida, em 84, ele aceitou o estudo e foi batizado em 86, mais precisamente no dia 7 de julho de 86, num congresso de distrito aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, uma semana após ter sido publicado no Diário Oficial a baixa dele. E daí as coisas começaram a acontecer. Vou tentar encurtar um pouco a minha história. Eu tinha inveja dos coleguinhas no Salão do Reino, né, que não tinham pais testemunhas de Jeová. Porque, de uma certa forma, quando eu digo pais, os 2, né, onde só a mãe era e o pai não era. Isso dava uma margem para os jovenzinhos, né, terem algumas vantagens que eu não tinha. Meu pai vinha de uma vida militar de 8 anos de aeronáutica e 12 anos de PM.
Então ele sempre foi muito rigoroso. E a doutrinação das Testemunhas de Jeová só veio amplificar, dimensionar ainda mais, né, aquilo que ele já tinha com ele, que ele já trazia ao longo do tempo, que fez com que a minha educação fosse muito rígida. Com o passar dos anos, eu sempre trouxe comigo o desejo de sair, de abandonar, mas acabava ficando para agradar pai e mãe. Me batizei aos 15 anos de idade, num congresso de distrito, por um chamado Devoção Piedosa, dia 8 de julho de 89, no estádio do Madureira, futebol clube aqui no Rio de Janeiro. Passado o tempo, virgem, né, um menino, sem contato nenhum, já visto que minha mãe começou a estudar com a Testemunha de Jeová, eu tinha apenas 7 anos. Casei muito menino, com 19, tive um casamento extremamente problemático. Mas a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente não conhece nada diferente daquilo. Até que em 2002 eu perdi um irmão. Nesse tempo eu já era ancião. Perdi meu irmão em 2002 aos 21 anos de idade num acidente de carro, que era servo ministerial, meu irmão. Deixou um filhinho, também casou com 19 anos de idade. Deixou um menininho, meu sobrinho, naquele momento com 10 meses. Teve outras coisas, outras complicações aí relacionadas à viúva do meu irmão, e que teve envolvimento sexual, enfim, e que acobertaram, né? Nem repreensão nenhuma ela obteve lá pela congregação, que ela voltou para a terra dos pais dele, que fica aqui no interior do Rio a 300 km de distância, mas isso aí a gente pode contar numa outra oportunidade. Então eu fui recomendado servo ministerial aos 21 anos, já casado. Fui recomendado ancião aos 24. Trabalhei como superintendente da Escola do Ministério Teocrático, fui dirigente de estudo de livro, cuidava de arranjo de oradores, era dirigente de estudo de livro, né, quando a congregação se dividia, tinha aquele estudozinho na casa de membros. Eu dirigi um desses grupos. Até que em 2004 eu comecei a fazer faculdade de Direito. Já completando 30 anos de idade. Logo em seguida, em 2005, eu cheguei para até então minha esposa e disse que eu não iria mais frequentar o Salão do Reino. Até porque um homem, né, com 31 anos de idade já passou da hora de procurar o seu caminho. Isso aí gerou um mal-estar tremendo. Ainda disse inclusive o seguinte: eu já havia entregado meu privilégio, né, ou melhor, privilégio não, o meu cargo de ancião com 29, com 30 anos. Logo assim que eu comecei a fazer faculdade. E disse, né, nesse momento que eu me posicionei de que não iria mais frequentar a reunião, disse para ela: avisa lá o pessoal do salão lá que eu não vou mais frequentar, não vou e não quero nem receber visita, porque se aparecer aqui a coisa não pode não caminhar bem, e eu prefiro que seja assim. Comprei uma briga com meu pai, que no momento era ancião também, já há muitos anos, com minha mãe, mas a vida seguiu. Já tinha 2 filhos, bem pequenos, porque apesar de ter casado muito menino, eu já fui pai com quase 30 anos de idade. Os meus filhos estão com 15 e 13. Concluí meu curso de Direito em 2008, 5 anos. E quando foi em 2010, eu vivia separado dentro de casa de corpos da minha ex-esposa. Eu dormia no quarto dos meus filhos. Já fazia algum tempo. Em 2010 eu conheci uma pessoa que foi assim o que eu precisava para poder sair de vez de casa e construir uma nova vida, né, com base naquilo que eu achava que tinha que fazer. Que eu sempre tive comigo, mas nunca encontrei forças para fazer. Eu estava aí há quase 6 anos afastado. Quando eu saí de casa foi um problema. Ninguém aceitava, meu pai não aceitava,
porque eles ainda tinham a esperança de que eu de alguma forma pudesse retornar para Jeová. Tive diversas discussões com meu pai e com minha mãe, pelo menos umas 5 ou 6 ferrenhas, mas eles não aceitavam de forma alguma. Em 2011, em fevereiro, saiu meu divórcio, e em 2012 eu contraí um novo matrimônio. No dia 19 de maio de 2012 eu casei legalmente, novamente. Convidei a todos para participar, para comparecer ao meu casamento, ninguém foi. Remontando um pouquinho antes, logo assim que saiu meu divórcio, eu já estava com a outra pessoa, que hoje é minha esposa. Nós estamos juntos faz 8 anos, fez 8 anos agora em maio. A minha ex-esposa caçou um jeito de procurar os anciãos da minha última congregação para poder informar que eu estava com uma outra pessoa e que iria me casar. E a revelia me desassociaram. Mesmo não estando no meio deles, isso já em 2011, há 6 anos. Já não era mais visto como testemunho de Jeová. E a desassociação não causava assim tanto impacto na minha pessoa. Não. O que me preocupava é que eu sabia que no momento em que é decretada a sua desassociação, eu iria sofrer pelos meus pais. Porque a gente sabe qual a orientação que eles recebem, relacionada aos desassociados. Enfim, a coisa se agravou. Tive mais algumas discussões com meu pai especificamente. O tempo foi passando até que no finalzinho de 2012 meu pai foi vítima de um latrocínio. Morreu com um tiro na testa. E eu não tive a oportunidade de estar completamente bem com o meu velho. Um pouco antes da morte dele, ainda em 2012, a minha irmã casou-se, minha irmã caçula, hoje com 31 anos, e eu não fui convidado. Persona não grata, desassociado. Só porque eu contraí um novo matrimônio. Com o tempo fui abstraindo. Hoje eu vivo relativamente bem, na medida do possível, mesmo sendo, vez por outra, aí, tomado assim de um sentimento de saudade, não da religião, mas do convívio com minha mãe. Hoje eu tenho uma filhinha que vai fazer agora em agosto 3 anos. Meus filhos do meu primeiro casamento moram comigo. Mas a minha irmã, como eu disse, casou-se em 2012, faz agora em julho 6 anos. Eu nunca fui convidado para ir à casa de minha irmã. Minha mãe mora próximo à minha irmã e eu nunca fui convidado para ir à casa da minha mãe, desde a morte do meu pai. Passam-se meses e meses e eu não vejo a minha mãe, não falo com minha mãe. Que dirá tios, tias, primos, pessoas queridas que a gente deixou para trás. Mas a gente supre isso com novas pessoas que vêm a fazer parte, do nosso círculo. Mas o sangue sempre pesa um pouquinho em alguns momentos. Hoje eu sou feliz, tenho uma vida razoável, uma vida tranquila. Procuro fazer sempre o meu melhor, como eu fazia lá dentro, enquanto lá estive. E eu costumo dizer que testemunha de Jeová, nunca mais. Nunca mais. Testemunha de Jeová é página virada na minha vida. Queria ter acordado mais cedo, queria ter aproveitado todas as oportunidades enquanto bem jovem, para poder prosperar nesse mundão de meu Deus. Mas eu demorei muito, não para acordar, mas para tomar uma atitude. Tem muito mais coisas para falar que ocorreram ao longo de todo esse caminho, mas por hora basta. Um grande abraço para vocês.
inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.